Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Vocês, sabe, precisariam ser uma mosquinha aqui nesse estúdio para fazerem uma leitura, assim, bem discreta nos bastidores. Um bastidor bem rico esse aqui, né? Sim. Então, nós estamos de volta para o nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana de Ângeles, no programa Momentos com Joana. E olha só, o livro é Momentos de Saúde e Consciência, né? Na companhia do Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, muita paz a todos. Do Renato Souza. Opa, estamos de volta aqui, né? Para continuarmos o estudo. Continuando no 6º parágrafo do capítulo 3, Fenômenos Renovadores. Então, ela continua dizendo: o processo que precede a ação é de natureza mental. Portanto, tudo quanto se afirma ou se nega mentalmente passa a exercer preponderância que se materializa no campo da realidade objetiva. O cultivo das ideias pessimistas, geradoras de enfermidades e de sabores, angústias e tragédias, deve ser substituído pelos pensamentos saudáveis, produtivos, responsáveis pelos bens da vida. É isso que a gente fala para muitas pessoas, não é? Quem cultiva ideias negativas e pessimistas, a tendência é estar sempre doente, seja emocionalmente, seja fisicamente, porque a mente e o corpo, eles reagem um sobre o outro. Sim, não é? O próprio Lísias fala isso, né? Do nosso lar, né? Você elege o ambiente pelo qual você transita, né? O teu pensamento, né? Ninguém há que se encontre fadado à desdita. Renovando-se, altera-se-lhe a paisagem para o futuro, mediante o que elabore na área dos desejos mentais. Muita gente também fala assim, eu nasci para sofrer, a minha vida não adianta, tudo que eu tento fazer dá errado. A gente entende, a gente respeita a dor de cada um. Agora, existem sim, vamos tentar entender aí, algumas provações que a gente tem que passar na vida. É uma programação. Se eu no passado eu tive poder, tive dinheiro e usei mal, pode ser que eu peça uma existência onde eu tenho uma vida mais humilde, sim, de mais dificuldades. Por quê? Porque no meu entendimento, como desencarnado, se eu tiver novamente acesso ao dinheiro e ao poder, a chance de eu me perder é muito grande. Então eu estou pensando como espírito. E eu sei que eu preciso evoluir moralmente e espiritualmente. Então eu peço uma encarnação onde eu tenho uma vida mais simples, de mais dificuldades financeiras, até para que eu aprenda a dar valor. Sim. Aí eu chego aqui na Terra, encarnei. Aí começo a tentar, arrumo um trabalho, aí ganho salário mínimo, aquela dificuldade, aí eu vejo meus amigos com carro, vejo meus amigos bem de vida, e aí eu fico pensando, poxa, eu também queria isso para mim. Isso é lícito. Só que aí você vai tentando, vai buscando, vai tentando encontrar soluções, mas não consegue evoluir, não consegue melhorar a vida financeira como você gostaria. É uma prova difícil, muito difícil, mas às vezes necessária. Eu vejo muitas pessoas boas, corretas, passando por dificuldades imensas. Eu falo, meu Deus do céu, se eu não conhecesse a doutrina, uma pessoa tão boa, tão trabalhadora, tão honesta, tão íntegra, e passando por essa provação, passando dificuldade, às vezes passando até fome. Enquanto o outro que está ali, que rouba, que mente, está numa boa, está prosperando. Se não fosse a doutrina espírita, eu seria ateu. Porque é difícil, Renato, você ver uma pessoa do bem, uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra, que está ali sofrendo, faltando o necessário, enquanto outros que fazem tudo para prejudicar a vida alheia, prosperando. Está dando tudo certo. Recentemente tive um exemplo disso. Eu não vou entrar em detalhes. Mas, observando um comportamento de um ser que precisa de muita oração, que precisa de muita prece, não é? Obteve resultados positivos em tudo que empreendeu, interessante. Coisas que outras pessoas tentaram e talvez tivessem até mais direito e não conseguiram.
Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, olhei para cima, não é? Olhei para o alto e falei assim, pois é, não é? Deve ter um porquê, né? A gente vai entender, vai compreender mais tarde. Hoje em dia a gente tem a doutrina espírita que traz o esclarecimento, sim, e tudo. Mas aí vem aquela questão, olha, ele vai responder por tudo aquilo que ele fez na contrapartida disso que ele está recebendo. Porque foi contrário a tudo isso, ele vai responder, não é? Então está tendo a oportunidade de tentar reparar até alguma coisa que tenha feito de errado. Com esses se cadastrou para a nova experiência. Com esses benefícios que está recebendo agora para caminhar de uma forma mais tranquila e tudo mais, né? Mas, olha, não é fácil não. Não é mesmo. Nós sabemos de pessoas que fraudaram para conquistar indevidamente a aposentadoria. Não é? E conseguiram. Porque a corrupção do mundo, ela concorre para a facilidade das coisas. Por isso que Jesus fala, para nós vencermos o mundo e não no mundo. Né? Que as nossas conquistas no mundo sejam meritórias pelo trabalho honrado. Sim. E essa pessoa conseguiu. Essa não é uma pessoa só, são várias que eu conheço que infelizmente optaram por isso. Mas olha, o dinheiro que ganha na aposentadoria fica tudo na farmácia. Fica tudo, Entendeu? Eu fico, meu Deus, Ave Maria, tá certo. E ela continua dizendo: os teus pensamentos seguem a linha direcional das tuas aspirações. O que anelas na emoção, elaboras na construção mental. Sucederá, portanto, conforme o que queiras. Certamente experimentarás no transcurso da existência física provas e expiações que decorrem de pensamentos e atitudes passadas. Ora, retornando ao proscênio, né, do ser como mecanismo de reparação, resgate e reeducação, né? Ela continua dizendo: houvesse agido de forma diferente e enfrentarias outras situações kármicas. E aí isso quebra um pouco aquela ideia do determinismo, né? Eu estou passando por isso porque tem que ser. Às vezes não. Porque assim, dependendo da atitude que nós tomarmos, do nosso proceder, gerar consequências diferentes. Então, se eu sou uma pessoa que não perdoo, se eu sou uma pessoa que guardo mágoas, fica aquela raiva, se tiver oportunidade eu vou me vingar. Eu fico ali remoendo, falando mal do outro. Eu estou fazendo o quê? Eu estou atraindo para a minha vida energias que vão me prejudicar emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Sim. Dependendo da atitude que eu tomar, eu posso ter consequências muito complicadas. Porque toda ação gera uma reação. Por isso que Joana coloca aqui, né, que a nossa situação kármica poderia ser diferente. Se o médico chega para mim e fala assim, olha, você tem que tomar tal remédio, você tem que mudar o seu procedimento, tem que fazer isso, isso e isso, aí você vai melhorar. Aí eu faço tudo ao contrário do que o médico falou. A minha situação kármica dependeu de quem? De mim. Sim. Então, assim, que a gente reflita sobre isso, que muitas vezes a gente culpa a Deus, culpa todo mundo, mas não percebe que foram as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas escolhas que geraram uma situação kármica de sofrimento e dor. A nossa própria imprevidência, né? Quer falar, mesmo? Eu estava vendo essa palavra proscênio aqui, né? Que significa palco. Palco, teatro, cena. Então, acho que aqui o que mais se encaixa é o palco, porque, ora, retornando ao palco do ser, quer dizer, né, esse estado de vivência, né? Como mecanismo de reparação. Quer dizer, são esses episódios repetitivos. Sim. Porque ela diz assim, certamente experimentarás no transcurso da existência física, provas e expiações decorrentes de pensamentos e atitudes renovadas. Porque o que é que caracteriza as reencarnações? É você rever algo ou aprender algo novo. Ou você está meditando o que fez, deixou atrás, ou está desbravando o futuro numa experiência nova, não é? Então, num teatro, num palco, cada cena é como se tivesse uma pertinência com algo que foi né, trabalhado anteriormente, ou para acrescentar ou para corrigir. Ela continua: não obstante tais efeitos, a lei de renovação
propele-se, né, a modificação da estrutura dos dias por vindouros mediante a tua conduta presente. Revisa quanto antes os teus planos de ação, submete-os a uma análise tranquila e considera as tuas possibilidades atuais, refazendo programas e estabelecendo metas novas. Se te parecem corretos, amplia-os. Se te manifestam insuficientes ou perturbadores, corrige-os. Renova-te, não. Né? Isso mesmo, renova-te, porém, alterando sempre para melhor as tuas disposições de crescimento, seja como for que te encontres. Isso aí é importante também, porque muitas vezes a gente tem um pensamento, acha que aquele pensamento que a gente está tendo é o correto. Sim. Mas pode ser que alguém chegue para nós, fale algo que nos toque, um livro que a gente leia, uma inspiração espiritual, e a gente perceba que a maneira de pensar que nós estamos tendo ou de agir, ela não está legal. E a gente tem que ter a humildade de modificar. Sim. Ué, quantas coisas na minha vida eu pensava de um jeito, e aí lendo um livro, meditando, ouvindo alguma palestra, eu falei, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. E eu mudo. Se for, tem que mudar para melhor, né? De preferência. Tem que mudar para melhor. Então, que todos nós estejamos abertos a essa mudança. Às vezes uma conversa com um amigo, uma palestra que a gente escuta, né? Vocês escutam aí a Rádio Rio de Janeiro, quantas coisas boas são trazidas por diversos companheiros. A gente, no estudo, às vezes, a gente está ali fazendo um programa, pode ser que o Renato fale alguma coisa que eu falo assim, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Sempre acontece. O Renato está certo. Alguém Eu vou mudar isso aqui porque o Renato teve uma percepção, teve uma intuição com a leitura dele, com o estudo dele, que eu não tinha tido. Um outro ângulo de pensamento, não é? Uhum. Mas é interessante que ela inicia o capítulo, o 13º parágrafo, com a palavra revisa. Revisa. Por quê? Porque nós estamos lidando com companheiros, amigos, irmãos que têm um esforço. Mesmo aqueles que estão no estado de sofrimento, porque o esforço pode não estar sendo bem direcionado e bem aproveitado, está sendo, sabe? Porque eu estou falando de esforço a nível de vontade, desejo, mas um trabalho invertido. Você não está colocando sua energia na direção certa. Não que fosse em vão, mas é verdade. Questão de aproveitamento. Está deixando uma certa acomodação aparente, não é? Uhum. Que vai gerar esse estado de inércia aparente e vai gerar um sofrimento que daqui a pouco você vai ter que fazer a sua pérola. Sim, não é? Uhum. Aí o que acontece? Então, os nossos ouvintes, nós mesmos, nós somos pessoas que temos uma certa responsabilidade diante da vida. No ambiente que nós estamos, dentro do lar, no trabalho, na rua, na família, nós não estamos desconectados do universo. Nós temos uma meta, um papel a cumprir, ainda que não tenhamos maturidade e compreensão dele. Então, quando ele se revisa, e agora estamos falando diretamente para nós mesmos e para quem está ouvindo o programa. Se você está acompanhando o programa, essa palavra revisa é um comando positivo. Revisa. Uhum. Observa. Está sofrendo? Tem algo te incomodando? A dor está grande? Pare um pouquinho. Só você sabe do teu esforço, da sua luta, da tua dor, sabe? Das marcas que você carrega. Faz uma oração. Pede a Deus para auxiliá-lo a colocar em evidência aquilo que é mais urgente em sua vida. E aí ela vai dizer assim, submete-os, porque ela está falando revisar os planos de ação. Sim. Submete-os a uma análise tranquila. Essa palavra revisa e tranquila, que sejam comandos em nossa vida. Porque se você... Tem gente que foge do autoconhecimento para não perceber coisas. Exato. E é uma coisa inconsciente, não é? Então, revisa, mas de forma tranquila. Olha só, você está aqui para crescer. Não importa o crescimento que o outro já fez ou que o outro não quer fazer. É você que está ouvindo. Exato. O comando é teu. Você tem empoderamento na sua vida. Você paga a conta todo dia, nem que seja do pão na padaria que você compra, não é? E até aqueles que estão vivendo uma vida de sofrimento e dor, que não tem recurso para pagar nada, eles estão pagando a si mesmo o dever e a responsabilidade de acordar todo dia e enfrentar a vida que chega. Sim. Então, coloque tranquilidade na sua vida, mas essa tranquilidade, ela só é efetiva mesmo se nós nos lembrarmos da Zenóbia no estado de oração.
E aí nós vamos observar por que é que os salmos, aqueles cânticos, eles foram tão marcantes na vida daquele povo naquela época. Porque davam diretriz, davam empoderamento. Eram palavras que nos marcam até hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só, Davi, não é? O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Quando a gente lida com pessoas em depressão, melancolia, eu digo, olha, faz o seguinte, leia o Salmo 23 todo dia, até decorar. E na hora da crise, pensa assim, o Senhor é o meu pastor. Sim. Mas fale isso imaginando o pastor na tua frente com um cajado, Exato. entendeu? Sim, com toda a entendeu? indumentária. Isso aí, mentaliza as cenas do Salmo e eu te dou 1 mês e você vai estar fora desse estado de melancolia e depressão, porque Jesus não é espírito brincalhão. Não, sem dúvida. Interessante isso que você está falando, Miranda, porque tem muitas pessoas que têm a oportunidade de estarem acolhidas e não se dão conta, não é? Estão acolhidas, recebem as instruções, como dar o próximo passo, como fazer um pouquinho mais, não é nem pelos outros, não, é por você mesmo. E, né, vou fazer, muito obrigado, vou fazer. Amanhã estão colocando um problema na solução que foi apresentada. Interessante, né? Muitas pessoas são assim. Tá? E aí não vai. Passam 5, 10, 14, 15 anos, e aí? Não é? Depois vai reclamar que não teve amparo, que não teve auxílio. Sim. Que, olha, onde eu estava não era bom, não foi bom, ninguém me acolheu, não foi desse jeito e tal. E aí complica, né? Porque as pessoas precisam entender uma coisa. Isso é super importante. Dentro de um amparo espiritual, e aí é igualzinho um hospital, não é? Você entra pelo CTI, muitas vezes, entramos pelo CTI, entramos pela emergência, mas logo que a gente se restabelece um pouquinho, nós vamos mudando de salas e de cores. Você sai da sala amarela, né? Ou da sala vermelha, vai para azul, vai para verde, vai para enfermaria, não é isso? E você vai. Você vai. Hospital e escola são exemplos. Gente, é exatamente isso que acontece. Você vai. Eu tô pensando aqui em qual sala que eu tô. Olha, nós entramos pelo CTI. Eu entrei pelo CTI, pela emergência. Mas de vez em quando a gente tem uma recaída e vai parar na sala vermelha. Vai parar na sala vermelha de novo. Né? Mas a gente precisa compreender que, olha, ali você vai mudando de coisa. Muito embora você continue no ambulatório, no final das contas, não é? E às vezes vai precisar de atendimento lá mesmo no CTI, né? Um atendimento mais prolongado e tudo. Mas você vai mudando aquela coisa. Não é você entrar no CTI e permanecer no CTI o tempo todo. Não é assim, não é, Miranda? Olha só, você está falando aí. Quando eu falo para as pessoas, eu não estou brincando, não. Eu me vejo mesmo no Bezerra de Menezes de madrugada, sabe? Me vejo. Que bom. Então, me vejo. Desde o dia que eu tive a oportunidade de fazer um atendimento, eu estava acordadinha, atendendo junto com o advogado, que ia lá quinzenalmente, doutor Abril, que já está desencarnado também. Tem uma falange desencarnada olhando para mim, Miranda. Então, teve um dia que ele falou alguma coisa, aí eu falei, tá certo, doutor Abril, você não está errado. Isso aqui é um hospital psiquiátrico, sim. E eu e o senhor somos pacientes. O médico ainda é doido mesmo. Agora não tem mais dúvida. Eu falei, não, doutor Abreu, o senhor está certo. Esse posto é um hospital psiquiátrico. E nós dois somos pacientes. Porque o senhor quer saber? A Coca-Cola vem aqui 2 vezes da semana distribuir refrigerante para a cantina. Isso. O senhor sabe que quando o camarada lá da Coca-Cola vai escalar quem vai ser o ajudante de Coca-Cola que vai entrar aqui com as garrafinhas, ele também é paciente, foi escolhido para receber na portaria. Ele olhando para mim, foi aí que pela primeira vez em estado de vigília me mostraram alguns bastidores do Bezerra de Menezes. E eu tive a oportunidade de ver, Renato, sim, sabe? Não tem dimensão, porque não tem mesmo. O número de médicos que já passou por lá, que já saíram de lá, mas ainda continuam na madrugada e tomando remédio lá, entendeu? Perfeito. Os leitinhos, cada um com nome. Lá. Dos outros não me mostraram o nome, porque eu não precisava. Me mostraram o meu. Estava lá em letra garrafal. Miranda.
Entendeu? Ali, pois Digo, eu existo aqui, eu sou socorrida. Mas aí, eu não sei, naquela época eu devia estar na sala vermelhão, agora eu estou no vermelho pálido, puxa, rosa. Mas é isso, então, foi justamente o que eu queria falar. E a gente precisa estar atento a esse momento em que você precisa trocar de posição. Olha, já está na hora de você sair desse leito aqui, que tem todos esses equipamentos, para ir para um outro leito, né? E você está falando algo certo. Quem não já foi, às vezes, visitar alguém no hospital e chegou lá no quarto... Não, agora está na enfermaria tal. Exato. Às vezes no mesmo andar, mas está no outro... Entendeu? Numa outra ala. Aquele perigo maior já passou. Olha, está ali agora na observação. Saiu do isolamento e tudo mais. E aí as pessoas, às vezes, não se dá conta da ajuda que está recebendo e não faz a sua parte. Não é? Porque, olha, acolhimento não prescinde, não dispensa receptividade. Exato. Jesus, menino, tem alguém que nos acolhe mais do que Jesus? Nossa. E quanto tempo nós corremos do colo dele? Nós corríamos desesperadinho do colo de Jesus. Não era para o colo não, hein? É correndo dele. Lutando contra ele, como se ele fosse nosso antagônico, que não é. Ele é o nosso pastor. Então, na casa espírita, as coisas às vezes, ou no centro espírita, no tempo religioso, as coisas não funcionam, às vezes, não é porque o outro não está fazendo a parte dele, é porque nós não estamos receptivos. Sim, com certeza, sem dúvida. Bom, dá tempo de ler mais um parágrafo aqui, ó. Não exija que as pessoas sejam-te iguais, sempre as mesmas, com repetitivos hábitos expressando-te idênticos sentimentos. Isso é fundamental, né? Porque nós temos o velho hábito de querer que o outro seja exatamente como nós pensamos que ele deveria ser. Isso não existe. Não tem. Por que dentro de um casamento ou dentro de um relacionamento familiar as coisas não dão certo? Porque a gente quer exigir que o outro haja como nós achamos que ele deveria agir. E o outro, por sua vez, da mesma forma, quer que nós tenhamos ações semelhantes a que eles teriam. E aí fica o embate. Tem o choque, né? E Jesus ensina exatamente que a gente tem que fazer a nossa parte e compreendendo o outro, o que é muito difícil. Isso é um processo de amadurecimento que não é fácil, por isso que a gente não pode cobrar de ninguém. Eu lembro que durante muito tempo eu discutia com a minha mãe por besteira. Aí ela ficava e chorava, eu falava assim, meu Deus, mas eu falei só para ajudar, ela entendeu tudo errado. Mas eu levei um tempo para entender que não era adequado responder. Deixa a pessoa desabafar. Quando eu parei de retrucar, acalmou. Não tem mais briga. E você escuta calado, entende o que a pessoa está falando, entende a necessidade dela e acabou a briga. Por que a gente às vezes briga? Porque a gente quer ficar confrontando. A Miranda fala, eu respondo. A Miranda fala, eu não vou convencer ela do que eu penso. Pelo menos naquele primeiro momento. Tem que ter calma. Às vezes o tempo, a vida, os acontecimentos fazem ela refletir, fazem eu refletir e a gente se entende. Mas olha, é toda uma postura de imaturidade psicológica nossa. Porque a gente pensa que compreensão e perdão é para beneficiar o outro e não é. Não. Compreender o outro não é para presentear o outro. Compreender o outro é porque nós buscamos nos compreender também. O detalhe é se compreender sem ser conivente. O detalhe é compreender, ser tolerante sem ser conivente, permissivo, conosco mesmo. Porque quando nós buscamos um nível de tolerância e compreensão, estamos também aplicando isso às nossas limitações, buscando corrigi-las e superá-las, não é? Que já não é conivência, nem permissividade. Mas como nós fizemos tudo trocadinho no passado, acha que, se eu compreender ele, eu estou dando um presente que ele não merece. Tadinho da gente, hein? É impressionante. Né? Mas é isso que o Eduardo falou, a gente não pode ficar rebatendo, não. Se ficar rebatendo é pior. Deixa quieto. Acaba se desgastando. Trabalho de e acaba entrando numa sintonia ruim e brigando também. Brigando também. Que a gente é inferior. Com certeza, você está certo. Então, com certeza. Lembremos de Jesus, silêncio e prece. Vai ficar faltando o último parágrafo para o próximo programa, né? Antes da gente entrar lá no quarto capítulo, não é isso, Miranda? É verdade. Isso aí. Então, que Jesus nos conduza. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.